E no vídeo de hoje eu vim trazer para você um comparativo bem interessante do smartwatch X7 e o smartwatch X8. Tem muita gente comentando nos meus vídeos de review do X7 e do X8 com muitas dúvidas e querendo saber o que tem de diferente entre o X7 e o X8. Se realmente essa nova versão ela trouxe melhorias, trouxe novas funções. De uma maneira geral, o X8 ele está um pouco melhor que o X7. Porém, ele não trouxe uma função que a gente tem aqui no X7 que eu acho muito interessante e talvez vocês nem saibam que esse smartwatch tem essa função. Eu vou mostrar para você isso nesse vídeo. Então já peço para você deixar o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa as notificações. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo. Smartwatch X7 e Smartwatch X8. Será mesmo que essa nova versão é melhor do que a versão anterior? Então vamos começar com a caixa. Então aqui no X7 a gente já consegue perceber que ele tem uma caixa melhor, uma caixa mais bonita. Aqui tem a espuma, onde protege o smartwatch. Já na caixa do X8 a gente vê que é uma caixa um pouco mais simples, porém isso não é um padrão. Pode ser que você adquira o seu X8 e ele venha com uma caixa diferente, um pouquinho mais reforçada, um pouquinho mais sofisticada. Mas aqui nesses que eu adquiri, a caixa é desse jeito. Temos mudanças também no sistema de carregamento. Aqui no X7 a gente tem o carregador magnético, que é em formato de uma base, tentando imitar o carregamento por indução, porém não é um carregador por indução. Então você deixa isso daqui sobre uma base, coloca o relógio em cima, com esses pinos direcionados aqui para os pinos do carregador. Ele tem ímã, então ele vai grudar na posição correta. Já que no X8 a gente tem esse sistema. Eu particularmente prefiro o carregador, o sistema de carregamento do X7. Esse daqui não é um sistema ruim, mas ele não é tão prático. Então você tem que vir aqui, direcionar os pinos, aqui nos pinos de contato do relógio. E aí você vai prender o relógio e espetar em uma porta USB de 5 volts. Bom, como são dois smartwatches muito parecidos, eu vou manter o X7 do lado esquerdo e o X8 do lado direito, para que você não confunda os dois smartwatches. Então, em questão de acabamento, são smartwatches de entrada, eles não têm um acabamento ruim, mas eles também não têm aquele acabamento premium. Então aqui na lateral a gente tem o botão coroa, aqui no X8 temos o microfone e esse botãozinho embaixo. Tanto o botão coroa quanto esse botão que fica na parte de baixo, eles são funcionais. Aqui no X7 a gente também tem o botão coroa, tem o microfone e tem esse botãozinho que fica na parte de baixo. Olha aqui no X8, esse botão de baixo ele é um pouquinho mais comprido. Aqui do outro lado temos a saída do alto-falante, muito parecido. Em questão de pintura, acabamento, tamanho, os dois smartwatches são muito parecidos. Aqui na parte de trás também a gente tem algumas mudanças, nada significativo, mesmo tipo de sensor. Aqui a gente tem os pinos onde encaixa o carregador. Então basicamente é só uma mudança de design, mas eles estão muito parecidos. Bom, falando de conforto e design da pulseira. Ambos os smartwatches têm pulseiras de 44 mm, pulseira removível, mas aqui no X8 a gente tem uma qualidade de pulseira um pouco melhor, eu consegui perceber isso. Ela é um pouco mais flexível e o próprio acabamento da pulseira também é um pouco melhor, aqui no X8. Tela de 1.54 para ambos os smartwatches, eles têm basicamente o mesmo tamanho. Aqui no X8 a gente tem uma evolução na questão da bateria. Então aqui no X7 a gente tem uma bateria de 150 mAh, enquanto aqui no X8 a gente teve uma melhoria. Então a gente tem 180 mAh aqui no modelo X8. Não é uma coisa que vai fazer tanta diferença, mas aqui no X8 você vai ter um pouco mais de autonomia de bateria sim. Enquanto nos testes que eu fiz aqui no X7, ele chegou a durar de 2 a 3 dias, aqui você vai ter basicamente a mesma coisa, com algumas horas de duração a mais do que no X7. Então eu vou começar falando de watch faces, que é um ponto positivo para o nosso modelo X8. Então nós vamos ter aqui, ó, no sistema do relógio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 temas de watch faces e mais a watch face que você personaliza aqui com a foto da sua galeria. Já no X8 a gente vai ter, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui a gente tem
10 temas de watch faces direto no sistema e mais uma watch face que você consegue personalizar. Então esse é um outro ponto positivo do X8 em relação ao X7. Eles vão ter basicamente as mesmas funções, com exceção de uma função aqui do X7 que não veio no X8 e que talvez você nem saiba que esse modelo tem essa função que eu vou mostrar para você. Eu vou apresentar para vocês aqui as principais diferenças, não vou apresentar todas as funções, mas se você quiser conhecer o modelo X7 ou X8 de uma maneira bem detalhada, eu vou deixar na descrição link de review completo e detalhado das duas versões. Então aqui no X7 a gente vai ter esse menu em formato de lista e a gente vai ter também o famoso menu colmeia, que é esse menu aqui, ó. Ele até que ele é bem fluido. Aqui no X8 a gente também tem o menu colmeia. Tá vendo? Basicamente a mesma fluidez para os dois smartwatches. E temos aqui essa diferença de menu também. Aqui no X8 a gente tem esse menu de 4 apps, enquanto aqui no X7 a gente tem esse outro menu que é em formato de lista. Lembrando que tem algumas versões do X7 que também tem outros estilos de menu. Essa versão que eu peguei, que é uma versão atualizada, tem esses dois, formato de lista e menu colmeia. Sistema de notificação bem parecido para ambos os smartwatches. Aqui no X7 a gente tem caracteres maiores. Tá vendo? A gente tem aqui no X8 caracteres um pouco menores. E aqui no X7 os caracteres do texto é um pouquinho maior. Não que isso vai atrapalhar. Em ambos os smartwatches dá para você ler tranquilamente as notificações. Então, como eu mencionei, em questão de funções eles vão ter basicamente as mesmas funções. Pedômetro, toda a parte de sensores cardíacos, clima. Esse aqui é o discador para você realizar chamadas. Temos aqui a sincronização da sua lista de contatos, modos esportivos. Aqui no X7 a gente tem mais modos esportivos. Então a gente tem 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enquanto aqui no X8 a gente vai ter apenas 5 modos esportivos. Mas eu vou mostrar para vocês aqui uma diferença bem interessante. Vou abrir esse modo corrida e vou abrir o mesmo modo esportivo aqui no X8. Então aqui a gente tem mais informações. Aqui no X7 ele vai abrir um contador e vai marcar apenas a queima de calorias. Enquanto aqui no X8 você vai ter esse cronômetro, que a gente tem aqui também no X7. Temos a queima de calorias e temos aqui a distância que você percorreu. Então a gente tem mais informações nos modos esportivos aqui do X8. Então aqui a gente tem o discador, como eu mostrei aqui no X7. Temos a sincronização dos contatos, aqui é toda a parte de históricos, as notificações que ficam bem legais, fica tudo bem agrupado, funções esportivas, monitoramento de sono, a gente também tem aqui no X7, toda a parte de sensores cardíacos, para medir os batimentos, pressão arterial, oxigenação do sangue, o controle da câmera, cronômetro, aqui é para você encontrar o seu smartphone, temos essa lanterna, que a tela fica toda branca, várias informações aqui do dispositivo, modelo, endereço do MAC, versão da firmware. Uma outra coisa que a gente tem aqui no X8 que não tem no X7 é o controle de brilho. Então aqui você consegue ajustar a intensidade do brilho, enquanto aqui no X7 não, ele já vem com aquele brilho e você não consegue ajustar. Temos alarmes, controle de mídias, estilos de menu que eu já mostrei também, QR Code. O X8 ele sincroniza com o aplicativo Refine, enquanto o X7 ele sincroniza com o aplicativo Fit Pro. Eu vou falar um pouquinho do aplicativo também de cada um deles. Definições, isso aqui você ajusta pelo aplicativo. Toda a parte de idioma, smartwatch multilinguagem, você pode determinar o idioma pelo relógio ou pelo aplicativo. Clima da região. Aqui é ícones de Facebook, Twitter, WhatsApp. Esses ícones vão abrir as notificações de uma maneira geral. Você não vai conseguir filtrar notificações de Facebook, Twitter, WhatsApp. Cada ícone desse que você acessar, você vai abrir as notificações de uma maneira geral. E aqui é para você desligar o relógio. Não sei se dá para perceber, mas o X7 ele tem um brilho de tela melhor do que o X8. Não que isso vai te atrapalhar, porque em qualquer tipo de ambiente, mesmo que você esteja na rua com um sol muito forte, você vai conseguir visualizar as informações de uma maneira bem clara e tranquila. Embora não tenha o ajuste de brilho no X7, ele tem um brilho mais intenso.
Bom, então agora eu vou falar de uma função que a gente tem aqui no X7 e não tem no X8. Quando você conecta ao seu relógio, ao aplicativo, ao celular, você vai conseguir acionar o assistente de voz da Google através do smartwatch. Então basta você segurar o botão coroa pressionado e dar um comando de voz. Ligar para Cláudio. Então você tem que estar conectado ao seu celular e o relógio vai acessar o assistente de voz. É um recurso que eu acho bem legal e aqui no X8 a gente não tem. Pode segurar o botão coroa pressionado, que ele não abre a função. Quando você segura de baixo, ele pede para você desligar o relógio. Bom, temos aplicativos diferentes também. Aqui no X7 a gente vai sincronizar ele com o aplicativo Fit Pro e no X8 com o aplicativo Wi-Fi. Então vamos lá para o aplicativo do X7. Eu vou mostrar só algumas funções, só as principais. Temos aqui essa parte onde você consegue fazer o download de algumas watch faces e você consegue personalizar a tela inicial com uma foto. Então você vai clicar aqui em alterar plano de fundo, você vai vir aqui e selecionar a posição do relógio. Vou abrir aqui o aplicativo do X8, não vou mostrar todas as funções porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou mostrar as principais. Então a gente tem aqui gerenciamento de discagem. São as watch faces do sistema do relógio que você pode alternar por aqui. E olha só a questão da personalização da tela inicial. Você vem aqui, clica em editar, você seleciona a imagem que você quer e aqui está uma grande vantagem que a gente tem na questão da personalização. Enquanto no X7 você vai ter 3 posições de relógio, aqui no X8 você pode colocar o relógio na posição da foto que você quiser. E você também pode mudar a cor do relógio, coisa que no X7 a gente não consegue. Depois você vai clicar aqui em cima e você vai transferir essa imagem para o smartwatch modelo X8. E esses são os temas de watch faces que a gente tem aqui para o X8. Olha só, tem bastante opções também. Eu não cheguei a contar, mas é muitos temas. Então agora eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou do smartwatch X8, se realmente ele está melhor do que o X7. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo também que eu vou estar visualizando e se possível eu vou estar respondendo você. E não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E até a próxima.